Mais uma vez se liga, galera, o atual governo do Brasil gerou repercussões nos quadrinhos de super-heróis. E dessa vez não foi só uma piadinha ou ironia, não. Atualmente nos quadrinhos da Marvel, né, a nação brasileira é basicamente inimiga dos mutantes. E isso mesmo que você ouviu, hein? O Brasil é inimigo dos X-Men. Então assim, quer dizer que o Bolsonaro tá escravizando e mandando matar mutantes? Que história é essa? Você tá chocado com isso? Você quer que eu te explique melhor? Se liga nesse vídeo que eu vou te dar todos os detalhes do que tá acontecendo. Vamos lá. Ei, né, Stranks? Peter aqui. É treta, hein? De novo, mais uma polêmica envolvendo o governo do Brasil e quadrinhos, né? Governo do Brasil e quadrinhos. Pra quem não sabe, isso tem acontecido ultimamente, não só na Marvel como na DC. Estão colocando coisas atuais, momentos atuais da política, do cenário global nos quadrinhos. Então, assim, isso causa um certo incômodo numa galera. E, assim, tipo, porque não tem como você opinar nesse tipo de coisa. Sempre que você opina nos quadrinhos, você acaba desagradando, porque uma opinião nunca consegue agradar todo mundo, concorda? Então, é o que tem acontecido hoje. Uma coisa que é inédita, tá? É uma coisa que eu não tinha visto antigamente. Muita gente fala assim, não, Pedro, isso sempre aconteceu. Mas não de forma opinativa. Você sempre vê nos quadrinhos, sim, figuras conhecidas, né? A gente já via, eu vi já o Bill Clinton, Barack Obama e tal, mas não atuando, né? Como agora, como eu tô trazendo pra vocês agora. Então assim, galera, agora foi a vez da Marvel fazer a crítica política. Não que seja uma coisa de agora, né? Desde o capítulo 5 da saga House of X, a gente sabe que o Brasil e os mutantes não estão se dando muito bem. Pra quem ainda tá por fora do que eu tô falando, atualmente quase todos os mutantes do planeta estão vivendo juntos na ilha de Krakoa. Eles fundaram um país mutante lá. Agora eles são uma nação-estado. Tem governadores, né? Falam uma língua própria, que é o cracoano. E uma das propostas deles, com outras nações, era o estabelecimento de um acordo comercial de um medicamento criado por eles, pelos mutantes, que é quase milagroso, né? Em troca disso, eles seriam reconhecidos como Estado e teriam portais de teleporte espalhados por outros países. A grande maioria dos países do globo aceitaram a proposta. O remédio era salvador. E os que não aceitaram seriam considerados adversários do Estado mutante. Agora vamos lá. Para e dá uma olhada nos países que não aceitaram. Na Ásia, Irã, Madripoor e Coreia do Norte. Na Europa, Rússia e Latvéria. Na África, Wakanda, Azânia, Canaã e Quênia. Na América Central, Honduras. Na América do Sul, Brasil, Santo Marco, Terra Verde e Venezuela. Eu não sei se vocês repararam, mas o Brasil tá aí no meio de países que têm um histórico mais ditatorial ou que são muito militarizados. Então as nações do mundo, né, que mais tem essa ideia militar e retrógrada, estão aí. Irã, Coreia do Norte, né, Rússia, Venezuela, enfim. Assim como as nações fictícias da Marvel, Santo Marco, Terra Verde, Madripoor, que tem até um histórico negativo com os mutantes. A Latvéria, então, é a maior encarnação de retrógrado e militar possível. O Doutor Destino governa aquilo lá com uma espécie de imperador divino. No caso de Wakanda, né, e das nações africanas que estão sob a proteção econômica de Wakanda, é outra história. Com a tecnologia de lá, eles não precisam das drogas mutantes e, no geral, eles têm uma cultura muito mais isolacionista mesmo, eles não se misturam com... É o que eles querem, eles não precisam misturar com o mundo. Wakanda fica mais escondida do mundo, isso que eu quero dizer. Mas quanto aos outros países, é uma coisa que bota a gente pra pensar sobre como o Brasil tem sido visto lá fora. Porque assim, com certeza chegam as declarações do Bolsonaro e da família dele lá falando sobre apoiar o regime militar, fechar o Congresso, instituir um novo AI-5. E é engraçado pensar que a gente viveu num regime militar não tem nem muito tempo, né? Os seus pais aí vivenciaram um momento da história do Brasil. Esse momento da história do Brasil. O resultado dessa visão é que na edição número 4 de Marauders, os X-Men foram até uma praia no Brasil resgatar crianças mutantes que estavam sendo escravizadas pelo Estado. Mutantes no Brasil da Marvel estão sendo obrigados a trabalhar para os militares. Tanto que quando essas crianças tentam fugir da praia, aparece um militar de óculos escuro falando: vocês devem servir ao Estado, se saírem dessa praia serão considerados traidores e a pena para traição é a morte. Ou seja, é como se no Brasil os militares tivessem carta branca para fazer o que quiserem. Eles podem matar, escravizar, violar os direitos humanos, obrigar mutantes a trabalhar para o Estado, enfim. É como se o Brasil realmente tivesse no regime militar, já estivesse vivendo o regime militar. E no final desse confronto, aí a Tempestade frita o militar com os raios dela e leva as crianças pro barco, para que eles possam voltar com elas para Krakoa. Em nenhum momento é citado o nome do Bolsonaro, mas é óbvio de que a ideia da crítica é direcionada ao atual governo brasileiro. Lógico, eu tô até lembrando agora daquele vídeo, né, sobre o Cavaleiro das Trevas, na história do Cavaleiro das Trevas, que durante a HQ debocham daquele Twitter do Bolsonaro lá,
deboche do Trump, apareceu gente falando que eu tava divulgando o HQ de esquerdista. Apareceu gente falando que passei pano pro Bolsonaro por não apoiar com força a ideia da HQ. Às vezes, só de entrar em assunto de política, você já é xingado mesmo sendo imparcial. Então eu quero explicar uma coisa, galera. Eu não tô aqui pra falar de que direita tá certa ou errada, enfim. Ou que a esquerda tá certa ou errada. Minha função aqui é jornalística. Eu vejo uma informação nos quadrinhos, uma notícia que eu sei que vocês vão querer saber e eu trago pra vocês, contextualizo, detalho, trago cada detalhe. Eu quero manter vocês informados. Agora, se vocês concordam ou não com a crítica que o roteirista fez, isso é de cada um. Não tem a ver comigo. A minha opinião, que agora eu entro em outro ponto, é de que isso não precisaria ser abordado em história em quadrinho. História em quadrinho é pra falar de super-herói, não colocar viés ideológico, que é outro ponto, né? Outro ponto é que quando eu falei que não concordava com dar muito viés ideológico e partidário nos quadrinhos, não era no sentido de não se falar de política ou críticas sociais nas HQs. Isso não é de hoje, sempre existiu e sempre vai existir. Isso é natural de cada escritor botar pra fora a forma dele pensar e ver o mundo nas obras. O que eu não concordo é quando a crítica é com base em nomes da atualidade só pra deboche. A de Cavaleiros das Trevas, por exemplo, foi o gibi inteiro debochando a figura do Trump, do Bolsonaro, fazendo a Greta Thunberg tacar a pedra no Darkseid. Isso parece muito mais uma influência partidária, né? Usando o nome do Batman e do Cavaleiro das Trevas, do que uma crítica real a alguma coisa, a uma ideia. Agora, essa dos X-Men é algo mais disfarçado. Não fala o nome de ninguém. Tem uma base bem contextualizada com o status atual dos X-Men, que é a treta política, treta entre países. Então, para ter história, eles precisam de inimigos políticos, inimigos militares. Eles precisam de todo um contexto geopolítico, né, para o arco que eles estão criando. Não é algo gratuito, igual, sei lá, Greta Thunberg, tipo, jogando pedra no Darkseid. Não, aí não. Enfim, galera, eu trouxe pra vocês apenas o que tá acontecendo nesse arco atual dos X-Men. E esse é um movimento, uma tendência que eu tenho visto agora nas histórias em quadrinhos, onde roteiristas, desenhistas, às vezes, nem eles se batem com opiniões, e eles colocam opiniões nos quadrinhos. Mais uma vez, eu não ligo em colocar opinião, eu ligo quando você coloca opinião usando nomes conhecidos. Aí sim você está colocando viés, você está gerando tendência, você está doutrinando. Isso eu não concordo. Eu acho que tem que deixar cada um pensar por si próprio e não deixar disfarçado em quadrinhos, em desenhos. Entendeu? Essa é a minha opinião. Galera, muito obrigado por mais um vídeo. Não esquece o joinha, você ajuda demais o canal com o joinha. E tamo junto sempre, se inscreve aqui. Clica, ativa o sininho. Todo dia eu trazendo pra vocês os acontecimentos dos quadrinhos, dos super-heróis, do cinema, das séries, Netflix. Tem tudo aqui, galera. Tamo junto, até a próxima. Fui!